Teve uma ocasião que foi bem interessante, que foi já com o Verminoso Futebol. Na época eu fiz, naquele mesmo ano, duas reportagens bem legais, que foi uma delas contando a história do Seguin, que é um técnico do Bom Jardim, de um time bem tradicional do Bom Jardim, que é o Juventude, e ele era jogador e ele perdeu a visão. E aí ele ficou ali ajudando o time, e um dia o treinador se aposentou e ele virou o treinador. E ele mesmo cego comanda o time. Lógico que Legal. ele não consegue observar o que acontece em campo, mas as pessoas dão dica pra ele. Só que ele inspira, né? Os jogadores eles Legal. vão pro jogo inspirados nele. E a gente fez a história do Seguin. E aí, ao mesmo tempo, A naquele... gente vai falar do Ceguinho, ele tá no Verminosos também, né? Depois eu acho que você fez alguma Sim. coisa. A gente vai já falar dele com Essas mais duas matérias detalhes. elas foram feitas pro Verminoso. Então eu fiz com a Larissa, que é minha parceira do Verminoso Futebol, minha esposa, publicitária. E aí a gente contou a história do Seguin e naquele mesmo ano a gente também fez uma outra matéria que foi bem desafiante. A gente fez ela financiada pela agência pública e a gente publicou ela no Verminoso. Que foi a história do quê? Do Brasil que não verá a Copa, né? Que não iria ver a Copa. A Sim. gente, em Legal. 2014, a gente resolveu falar da Copa do Mundo de uma forma diferente, que era mostrando os brasileiros que não têm energia elétrica, como é que era viver em 2014, estando ainda no século XIX, digamos. Sim. E a gente rodou pelo interior, mostramos comunidades, como é que vivem comunidades que não tinham energia naquela época, e ao mesmo tempo mostramos também comunidades que avançavam naquele período por causa do programa Luz para Todos, e que iriam ver 2014 a sua primeira Copa do Mundo. Então a gente mostrou, digamos, esses dois lados. Inclusive encontramos duas figuras, dois cearenses, que nem sabiam o que era Copa do Mundo e nem sabiam o que era a seleção brasileira. Eu mostrava a camisa da seleção para eles dois, e eles achavam que era um pano qualquer. E aí essas duas matérias, elas acabaram ganhando o prêmio Petrobras de jornalismo, que na época era o principal prêmio do país. Certo. Eu achava que a gente ia ganhar só com uma matéria, só em uma categoria. Eles chamaram a gente para uma categoria, eu já tava lá feliz e tal, e eu fui com a Larissa, né? E aí foi no Rio de Janeiro. Aí depois eles chamam a gente de novo. Então a gente ganhou com o Seguin a melhor reportagem de esportes do Massa, Nordeste naquele ano, competindo com todas as afiliadas de Globo, Legal. jornais e tudo mais, que trabalham reportagem de esporte. E ao mesmo tempo a matéria dos brasileiros que não veriam a Copa, ela foi premiada nacionalmente. Foi a melhor reportagem daquele ano de temas relacionados à energia, já que era patrocinado pela Petrobras. E aí esse segundo prêmio, quando eles chamaram a gente, eu não estava esperando, né? Então fiz todo um discurso, todo preparado com a primeira matéria e tal. Já no segundo momento, foi aquela história, bem cearenseis, eu já não estava preparado, e aí falei palavras daquele tipo que só a gente entende, foi bem engraçado. E aí até, inclusive, depois que teve a entrega, né, e tal, eu conheci o Regis Reze, que é um ídolo meu, né? Um cara que trabalha na Globo já há muitos anos, fazendo muita reportagem, e aí ele veio comentar dizendo que tinha adorado o discurso, que ele achou que foi a parte mais interessante do evento.